Série sobre escolhas, e hoje a gente vai continuar essa série. Deixa eu ver onde eu estou aqui, que eu vou mostrar algumas coisas para vocês interessantes. Show! Nós estamos no meio de uma série sobre escolhas, né? E para quem veio nas últimas mensagens, para quem não veio, está tudo lá no YouTube, mas para quem veio nas últimas mensagens, a gente falou logo no começo do ano. É bom para nós falar isso no começo do ano. Esse assunto escolhas é um assunto muito delicado. E aí a gente escolhe todo começo do ano, quando a gente pode, obviamente, em função das séries que a gente escreve, falar sobre escolhas. E aí a gente falou na primeira mensagem do ano sobre escolher a Deus. Não num sentido escatológico, né, soteriológico, de salvação, mas escolher a Deus no seu cotidiano. Fazer escolhas que representam uma vida cristã. E aí foi uma mensagem bem atípica, porque choveu. E aí todo mundo que vem aqui na capela já reparou que a chuva me distrai, e aí ficou uma barulhada danada, mas graças a Deus a gente conseguiu terminar a mensagem. Nós falamos sobre escolher a Deus. E aí o Marcelo pregou no domingo passado sobre escolher o próximo. Na minha opinião, a melhor mensagem que o Marcelo já pregou na vida dele. Sem dúvida, a melhor mensagem que você já pregou na capela. Eu não conheço as outras mensagens, mas uma mensagem fantástica. Quem estava aqui domingo passado, que viu a mensagem? Quem concorda diz amém. Amém. Se você não concorda, essa é a hora de falar mentira também. Tudo bem, tranquilo. Mas foi uma mensagem fantástica. Eu vi essa mensagem 2 vezes. A introdução da mensagem eu devo ter visto umas 5 vezes seguidas, porque eu achei fantástico o começo da mensagem, o jeito que ele chegou aqui e falou assim: guardar o sábado é fácil, amar o próximo é que é difícil. Aquilo ali mexeu comigo de tal maneira, cara, porque por trás dessa afirmação, se você teve tempo de refletir, tem muita coisa embutida, né? Tem muita religiosidade. A gente está acostumado a ir à igreja, ir ao culto, fazer parte disso, dar o dízimo. Ele falou sobre tudo isso, né? E amar ao próximo é que é difícil. E amar ao próximo como a gente ama nós mesmos, isso é difícil. E hoje eu acho que é uma mensagem que vai completar essa série. Eu quero falar sobre escolher um legado. Escolher um legado. A gente vai falar sobre legado. Eu tenho convivido com muitas pessoas que estão se perguntando qual é o legado que eles vão deixar para trás. Essa semana eu tive a oportunidade de falar por 5 minutos numa formatura, na formatura da Gabi, né? E eu falei lá sobre um pouquinho sobre legado. E eu fiquei muito feliz de saber que as pessoas ainda pensam a respeito do legado que eles vão deixar. E aí eu quero começar essa mensagem com uma frase muito famosa de um filósofo americano chamado Mark Twain. Você já deve ter lido várias frases dele, e a frase é a seguinte: os 2 dias mais importantes da vida de um homem são o dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que ele nasceu. Esses são os 2 dias mais importantes da vida de um homem: o dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que ele nasceu. Porque quando você descobre por que você nasceu, você vai começar a descobrir o seu propósito. Aqui eu tenho uma brincadeira, principalmente com os jovens, né? Eu vivo perguntando para as pessoas: por que você está vivo? O que você está fazendo aqui? Por que você levantou hoje de manhã? Eu estou lendo um livro que chama O Clube das 5 da manhã. Fantástico. E estou aprendendo muita coisa. Eu tenho que tomar cuidado para não falar só do livro no meio da mensagem, de tanto que eu estou lendo. Mas nesse livro o autor me ajuda a questionar por que eu estou vivo, qual é o significado da minha vida. Várias vezes eu sentei com alguns jovens e eu, num tom bem arrogante, de propósito, eu pergunto para eles: cara, nós estamos sentados no mesmo lugar e você está roubando meu ar. O que te dá direito de roubar o meu ar? Porque eu tenho um propósito de vida. Eu sei por que eu estou aqui. Se você não sabe, você está roubando meu ar. É meio arrogante, eu sei, mas é de propósito, é para chocar. Porque se a gente não sabe por que a gente está vivendo, se a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, você provavelmente está desperdiçando o seu tempo. E todos nós deveríamos saber responder essa pergunta. Se alguém te perguntasse, você não precisa responder agora, mas eu gostaria que você pensasse sobre isso nessa mensagem. Se alguém te perguntasse: por que você está vivo? Qual é o significado da sua existência? Você teria resposta? Quando você acorda de manhã e olha no espelho, né? Há muito tempo atrás eu brinquei com a galera, eu acordo de manhã, eu olho para o espelho e eu falo assim: bom dia, obra-prima de Deus. Mas não é verdade?
Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí eu olho para o espelho e eu falo, hoje eu sei o que eu vou fazer, cara. Hoje eu levantei com um propósito na vida. Hoje eu levantei com uma razão para levantar. Todos nós deveríamos saber responder essa pergunta. E todos nós, nascemos com um propósito desenhado para nós. Quer você acredite ou não, todos nós temos um propósito desenhado para nós. Todos nós temos um legado desenhado para nós. Aqui durante o período de oração, logo no começo do culto, eu li um pedaço de Jeremias, no capítulo 29, texto muito famoso, né, que a gente está acostumado a dizer, quando Deus vira para o povo de Israel e fala, eu bem sei os planos que eu tenho para você, planos para te prosperar, né? Todo mundo aqui conhece esse versículo. O que isso quer dizer? O contexto dessa passagem é que o povo estava escravizado, e quando Deus manda Jeremias escrever uma mensagem para o povo, ele está encorajando o povo porque eles estavam escravizados. Então Jeremias escreve dizendo, Deus mandou vocês fazerem filho, construir casa, mandou vocês trabalharem, mandou vocês darem seus filhos em casamento, mandou vocês continuarem a vida, porque vocês vão passar 70 anos aqui, e quando passarem esses 70 anos, então, aí ele dá uma mensagem, vocês vão orar e eu vou ouvir, e aí a mensagem do livro continua, e é nesse contexto que ele fala, eu que sei os planos que eu tenho para vocês. Então o que Jeremias está querendo dizer é que Deus sabe dos planos que ele já fez para você. Quando você lê Efésios, por exemplo, você lê que nós somos criaturas de Deus para as boas obras que já foram preparadas de antemão. Então Deus não só sabe dos planos que ele tem para você, mas foi ele que fez os planos que ele tem para você. Você só entende e acaba entrando nesses planos. Todos nós temos um legado já preparado para nós. E aí, você precisa entender que o seu propósito está diretamente ligado ao seu legado. Aquilo que você nasceu para fazer, muito provavelmente vai ser a memória que você vai deixar. Hoje, há alguns minutos atrás, eu sou um cara fanático por basquete, todo mundo já sabe. Eu assisto basquete desde os meus 4 anos de idade. Eu sentava na frente da Bandeirante, via o Silvio Luiz narrar o jogo. E aí, quando eu tomei consciência do que era o jogo, eu aprendi e fui jogar, um cara chamado Kobe Bryant apareceu na liga. E aí ele revolucionou a maneira que o jogo era jogado, ele se tornou o 3º maior cestinha de todos os tempos, e hoje ele faleceu num acidente de helicóptero. Isso não fazia parte do meu script, mas hoje ele faleceu num acidente de helicóptero. Triste notícia, 41 anos de idade. Kobe Bryant começou a jogar basquete quando era muito pequeno, e ele já sabia o que ele tinha que fazer. Se você assistir as entrevistas dele, você vai ver que ele já sabia o que ele tinha para fazer na vida desde pequeno. O pai dele ensinou ele a jogar basquete, e ele tinha plena convicção de que ele seria um jogador de basquete. Sem dúvida nenhuma, o Kobe Bryant vai ser lembrado pelo resto da história como um dos melhores jogadores de basquete da história. Ele não vai ser lembrado como nada mais, a não ser um jogador de basquete. Por quê? Porque o seu propósito está diretamente ligado ao seu legado. Aquilo que você nasceu para fazer, muito provavelmente, é a memória que você vai deixar. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos interessantes. Fique comigo aqui, porque já a gente vai ler um versículo bíblico que vai ligar essa chave. Mas eu trouxe aqui algumas analogias para a gente fazer, para você entender o que eu estou querendo dizer com isso. Em 1877, um estudioso parou para estudar a vida de um criminoso, que ficou muito famoso naquela época. Por volta dos anos 1700 e pouco, na mesma época que viveu um teólogo muito famoso chamado Jonathan Edwards. Todo mundo aqui já ouviu falar de Jonathan Edwards? Quem já ouviu falar de Jonathan Edwards? Então vamos lá, se você não levantou sua mão, você precisa procurar a literatura de Jonathan Edwards. Muito provavelmente, 80% das coisas que nós repetimos hoje é reflexo daquilo que Jonathan Edwards pregou. Foi um pregador extremamente importante, muito influenciador da cultura americana, não só da igreja, da cultura americana. Se tornou um dos primeiros reitores da faculdade de Princeton, é um cara fantástico. Ele ficou famoso por um sermão que ele pregou chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Isso você já ouviu falar, não? Que as pessoas se abraçavam à coluna enquanto ele pregava, e quando ele entrava na igreja, antes dele começar a pregar, as pessoas já estavam chorando. Esse era Jonathan Edwards. Em 1877, um estudioso resolveu estudar a vida de um cara que era contemporâneo de Jonathan Edwards e ficou famoso por causa de uma bagunça que aconteceu em alguns presídios.
O nome dele era Max Jukes, pelo menos era o nome que a gente conseguiu absorver na história, Max Jukes. E ele deixou um legado. E esse historiador, ele comparou o legado de Max Jukes e as pessoas daquela classe com o legado de Jonathan Edwards, que é que eu quero mostrar para vocês. Olha só, o Max Jukes, não sei se você consegue ler, depois de 150 anos da morte dele, foi feita essa pesquisa. Olha, tem um gato dentro da igreja, cara. Na moral, a nossa igreja é muito doida, cara. Quando era no Rota, tinha um macaco na igreja. Quem lembra do macaco aqui? Agora tem um gato, preto ainda. Ainda bem que a gente não tem esse negócio de azar, né? Sangue de Jesus tem poder. Vai que esse gato volta e olha para mim aqui. Só. Vai entender, cara. Olha que interessante. Eu estava em casa hoje, a minha esposa falou assim: amor, ensaia a mensagem comigo. Aí eu falei: não, já ensaiei, já memorizei as coisas. Já. Não, ensaia a mensagem, pelo menos a introdução. Aí ela insistiu muito, aí eu parei de ler o livro que eu estava lendo e comecei a ensaiar. Não tem nada a ver com a mensagem, é só para você rir um pouquinho. Aí eu fui começar, na hora que eu comecei, eu falei assim: boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa, que bom que está aqui e tal, papai. Ela foi e ligou, sabe aqueles aplicativos que faz barulhinho de chuva? Ela foi e ligou o aplicativo. Eu parei na hora, eu falei: o que é isso, Naline? Ela falou: tá vendo? Você distrai muito fácil, cara. Você precisa treinar com as distrações. Aí, não obstante, não choveu, aparece um gato preto na igreja. Não tem como, cara. Não tem pregador que não se distraia com um gato preto na igreja. Por isso que a gente tem que botar lá o portão lá e botar as coisas lá. Mas enfim, vamos voltar aqui. O Max Jukes, 150 anos depois que ele faleceu, esse foi o legado que ele deixou. Em 150 anos, o que os estudiosos dizem ser o equivalente a 5 gerações, você vai entender porque eu estou falando de 5 gerações, ele deixou esse legado. Direto da família dele, da linhagem dele, apareceram 7 assassinos, 60 ladrões, 190 prostitutas, 150 criminosos, e aqui não é nenhum julgamento com essas pessoas, eu estou só demonstrando o legado que ele deixou. 310 miseráveis, 440 viciados em álcool, e dos 1.200 descendentes do Max Jukes, aproximadamente 300 morreram de maneira precoce, ou seja, nos seus 20 e poucos, 30 anos de idade. Esse foi o legado do Max Jukes. No mesmo tempo, viveu esse cara chamado Jonathan Edwards. Ele deixou um outro legado. Olha o legado do Jonathan Edwards. Não porque o cara é crente, mas fizeram isso porque o cara era um ícone. Então, está aqui a comparação. Jonathan Edwards deixou na sua linhagem, em 5 gerações, 150 anos, ele deixou um vice-presidente dos Estados Unidos, 3 senadores, 3 governadores, 3 prefeitos, 30 juízes, um reitor de uma faculdade de direito, chamada Princeton, que você deve ter ouvido falar já, um reitor de uma faculdade de medicina, 13 presidentes de universidades, 65 professores, 60 médicos, 75 militares, 80 funcionários públicos, que nos Estados Unidos é bom, no Brasil a gente já não sabe, vai depender do local que você trabalha no funcionalismo público, 100 advogados, 100 pastores e 285 bacharéis, formados, porque se formar na faculdade era um negócio muito difícil naquela época. Isso foi o legado de Jonathan Edwards em 5 gerações. Quando eu vi isso daqui, eu falei: pô, interessante, cara. Eu comecei a pensar: qual é o meu legado? Da onde que eu venho? E aí, se você me der liberdade, porque hoje eu estou com o microfone, hoje eu que prego, eu vou tomar mais 2 minutos ou 3 minutos da sua atenção para te explicar de onde eu vim. De onde veio a minha fé. Interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e essa semana eu fui pesquisar. Fui pesquisar a minha linhagem cristã, a minha família cristã, de onde veio. Então, a minha família cristã veio do seguinte: essa que vai aparecer aqui na telinha é a minha avó. Essa é a avó Conceição. A avó Conceição era católica, muito católica, e até onde eu vi, muito devota. Conta a minha tia, porque a minha avó já faleceu e eu não tive a oportunidade de perguntar isso para ela quando eu era pequeno. Conta a minha tia Ana, que é crucial na minha conversão, que vai aparecer já aí na telinha, que a minha avó tinha um oratório onde ela orava todos os dias para os santos dela. E aí ela, além disso, ela tinha a prática de oração e ela carregava com ela panfletos da igreja. Numa certa viagem, quando a minha tia Ana, crucial nessa história aí que você vai entender já já, viajaram para Minas para visitar a família da minha avó, elas descobriram que a família da minha avó pertencia à Assembleia de Deus. Toda semelhança com o meu comportamento é mera coincidência. Ela pertencia à Assembleia de Deus, e aquilo ficou na cabeça da minha avó. Meu avô faleceu, e aí aconteceu que a minha tia Ana se converteu ao Evangelho, aos 22 anos de idade. A
Primeira coisa que você precisa notar dessa história aqui: minha avó tinha o costume de orar e entregar panfletos. Minha tia Ana se converteu, está acompanhando a história ou não? Minha tia Ana se converteu quando ela tinha 28 anos de idade, em 1983. A curiosidade é que em 1983 foi o ano que eu nasci. Coincidência ou não, eu escolhi colocar isso no crédito de Deus para a história que está sendo contada. 1983 eu nasci e minha tia foi trabalhar num local onde naquela época não tinha computador. Ela, depois de alguns meses naquele trabalho, ela notou que no horário de trabalho, engraçado isso, mas no horário de trabalho, ela ouvia uma musiquinha assim, e ela não conseguia discernir porque era muito longe. Um desses dias ela resolveu procurar que música era essa, de onde estava vindo, e ela encontrou 3 meninas debaixo da escada, perto de um arquivo, escondidas, cantando uma música. A música era a seguinte: Jesus Cristo mudou meu viver. Conhece a música? Jesus Cristo mudou meu viver. Minha tia não tinha nada de crente, nada de crente. Ela não foi exposta ao evangelho, mas aquela música mexeu com ela. Ela encontrou as meninas e perguntou para as meninas: que música é essa que vocês estão cantando que eu nunca ouvi? E as meninas falavam assim: era música de igreja, o chefe não pode ouvir. Olha a paixão daquele povo. Elas estavam cantando uma música, louvando a Deus no trabalho, porque elas eram apaixonadas por Deus. Essas 3 fazem parte da minha história. E aí, essas 3 tomaram conta da minha tia. Começaram a evangelizar essa minha tia Ana, e aí convidaram ela para a igreja, e essas 3 vão aparecer na história aí já, né? Eu achei que eu era o primeiro link da corrente, mas eu não era o primeiro link da corrente. O primeiro link foi a minha tia, que levou a minha avó para a igreja, porque minha avó passou a igreja junto com ela, e aí aparecem na história essas 3, quando eu estou estudando, essas 3 amigas da minha tia, a Cláudia, a Rogéria e a Neide. Essas 2 já não moram mais aqui em Volta Redonda. A Neide mora por aqui, e eu fui descobrir a história da Neide. E aí a Neide, olha o que ela fazia: todo domingo, minha tia ia para a escola bíblica dominical, e aí depois da escola bíblica dominical, na igreja batista, tinha um culto. Depois do culto, normalmente as pessoas vão embora. A Neide arrastava a minha tia para casa, para ensinar o evangelho para minha tia. E aí elas almoçavam e ficavam a tarde inteira, quando a Neide contava as histórias da Bíblia para minha tia, do evangelho e por aí vai. Qualquer semelhança com o meu comportamento de arrastar as pessoas para algum lugar para comer e falar de Bíblia é mera coincidência. Essa história se desenvolveu, e aí, talvez você já tenha ouvido a minha história, vem eu na história. Eu não vou contar a minha história, que eu me converti quando eu tinha 17 anos, tinha tentado matar meu pai, e aí a minha tia me acolheu, e aí, por causa disso, eu fui visitar a igreja, acabei conhecendo a Deus, ou Deus veio até o meu encontro, porque a gente não vai ao encontro de Deus, é Deus que vem ao nosso encontro. E aí o meu legado, ele continua com as minhas 2 filhas, eu e a minha esposa, nos casamos, minha esposa veio da presbiteriana, e aí a gente... presbiteriano falando glória a Deus. Isso é influência da Assembleia, entendeu? As minhas filhas agora, né, vão crescer no Evangelho. Olha que fantástico. Esse é o nosso legado. Agora eu quero que você perceba um negócio interessante. O que acontece na história? Vamos ver se vai funcionar. A minha avó era católica, religiosa, e ela levou esses costumes para dentro da religião cristã. Tanto que ela, ao invés de levar, assim que ela se converteu, ela levou o oratório dela para a igreja católica de volta, e ela carregava os panfletos, ela jogou os panfletos fora e começou a carregar os panfletos da igreja evangélica. E aí, conta a minha tia que por onde ela passava, ela ia fazer compra no supermercado, por exemplo, ela, na hora de pagar, ela dava o dinheiro e o panfletinho, e aí ela evangelizava a caixa do supermercado. Quem anda comigo com muita frequência já viu eu fazer isso, e eu não sabia de onde veio isso. Eu parava no supermercado, minha carteira anda cheia de cartão da igreja, que a gente fez para você carregar, e aí eu sempre falo assim, a mesma falo assim: cara, eu vou te fazer um convite que você nunca recebeu na vida, e não é Rinodê. Aí a pessoa já ri, né? Porque quando alguém fala isso aqui no nosso tempo, é sempre marketing de rede. Mas como assim? Não é, deve ser outro tipo de negócio de venda. Aí eu tiro do bolso o cartão que está escrito uma igreja para quem não gosta de igreja. É batata. Nunca ninguém recebeu um convite para ir na igreja para quem não gosta de igreja. E aí começa ali um papo, e eu vivo evangelizando as pessoas dos caixas do supermercado e travando a fila. Mas, para você entender, esse costume veio da minha avó, que era católica, levou esse costume. Ali, naquelas 3 ali, não sei se você consegue ler, tem Assembleia de Deus, que a Cláudia era da Assembleia de Deus, glória a Deus, aleluia por ela.
A Rogéria era presbiteriana, né? Esses presbiterianos são tudo de mentira. É tudo assembleiano. E a Neide era batista. Essa junção dessas três pessoas, olha isso aqui, olha que interessante. Juntou a assembleia presbiteriana e batista, deu uma pentecostal, que é a minha tia. Misturou tudo, sabe muito de Bíblia, até hoje serve na igreja, virou uma pentecostal. Aquilo ali, sabe-se lá o que vai dar de mim, né? Não tem, é a nova denominação, vixe. A gente não sabe o que vai dar. Isso é um legado. Isso é um legado. Você que é pai, talvez você tenha ouvido falar aqui de Jonathan Edwards, você está vendo esse exercício legal. Você que é pai, você tem um legado para deixar. Lembra que eu falei das 5 gerações? Jonathan Edwards, ele é conhecido também por um costume que ele tinha. Nos momentos de oração dele, os que o ouviam orar, ele orava pelas 5 gerações que viriam depois dele. E ele não sabia o que ia acontecer. Jonathan Edwards não tinha a menor noção de que ia nascer vice-presidente da linhagem dele. Mas ele orava por eles. E esse é um costume que nós deveríamos desenvolver. Porque Jesus orou pelas próximas gerações. Você sabia disso, não? A última oração de Jesus, sem ser aquela da cruz, quando ele tem um momento de oração dele, ele se retira num jardim e ele ora pelas próximas gerações. Ele ora por aqueles que iriam crer pelo testemunho dos discípulos. Está lá em João capítulo 17, você pode ler. Ele já ora por mim e por você. 2000 anos de diferença. Ele tinha eu e você em mente, para que nós tivéssemos fé na pregação dos discípulos e dos apóstolos. Nós precisamos começar a orar pelas próximas gerações. Ora pelos seus filhos. Ora pelos seus netos. Ora pelos seus bisnetos. Porque pode ser que na sua geração você não veja nada acontecer. Mas lá na frente, o legado vai se construindo. Todo mundo tem um legado para deixar. Todos nós temos um legado para deixar. Muitos de nós confundimos legado com herança. Muitos de nós. A maioria de nós, inclusive eu, vivemos uma vida preocupado com a herança que a gente vai deixar. A gente diferencia muito pouco a herança do legado. Eu, por exemplo, estou confessando aqui para você, eu trabalho para que a minha filha não precise trabalhar. É para isso que eu trabalho. Eu trabalho para que a minha filha tenha dinheiro suficiente para que ela nunca mais precise trabalhar. Aí as pessoas falam assim, mas sua filha precisa descobrir o valor do dinheiro. A minha resposta é sempre o seguinte, minha filha precisa descobrir o valor do tempo. Porque trabalhar 70 anos para os outros e não acumular nada, e não viver nada, e não ter nada para deixar, não é justo. Então eu preciso ensinar para ela o valor do tempo, não do dinheiro. Dinheiro não tem valor. O valor do dinheiro é intrínseco, é a gente que inventa. Basta uma crise no mundo para o dinheiro mudar de valor. Mas o tempo, ninguém compra. Então eu ensino para minha filha que ela precisa valorizar o tempo, que ela precisa valorizar o tempo que eu trabalho para comprar as coisas para ela. Então quando a gente fala de preço, por exemplo, a gente não fala de preço lá em casa, a gente fala de valor. Quanto vale, não quanto custa. Quanto vale essa casa da Barbie? Vale 2 meses de trabalho. Aí ela fala para mim assim, é desperdício, pai. Hoje, por exemplo, ela me ligou e falou assim, pai, eu tenho um plano. Olha só, essa menina vai me dar trabalho, ela é muito inteligente. Pai, eu tenho um plano. Aí eu falei, qual é o seu plano, filha? Olha só, já que você vai ter que me trazer amanhã para a casa do meu avô, porque a Júlia está aqui, e se a Júlia está aqui, eu tenho que brincar com ela. Já que você vai ter que me trazer para cá, por que não eu já dormi aqui direta? Por trás dessa pergunta, eu sei que tem tempo que ela está assistindo televisão, porque o vô dela deixar fazer o que ela quer na casa dela, na casa dele, que o vô dela amassa a bananinha para ela no prato, e lá em casa é, pai, estou com fome, lá na geladeira tem comida, vai pegar? Entendeu? Então ela armou um cenário para cima de mim, e me convenceu, porque eu ensinei a ela a argumentar bem. Então, toda discussão lá em casa eu falo para ela, filha, apresente seus argumentos de maneira eficiente para que eu não tenha resposta. Eu ensino para ela assim, então ela apresenta os argumentos dela construídos. Aí ela apresentou o argumento e me convenceu de deixar ela lá na casa dela. Aí eu virei e falei para ela assim, mas filha, hoje tem igreja, você vai perder a igreja. O semblante dela mudou, eu consegui ver pelo telefone assim, eu vi que o semblante dela mudou. Você vai perder a igreja. Ela virou e falou assim, mas pai, é muito desperdício do seu tempo, vir aqui e voltar e vir me trazer de novo. Valor. Aí ela passou uns 40 segundos pensando, e aí eu falei assim, filha, faça a sua escolha.
Você quer ir à igreja ou quer ficar na casa do vovô? Escolha fácil, né? Ela pensou bem, falou, eu vou ficar aqui, pai, com pesar na voz, eu vou ficar aqui. Falei, tudo bem, fica aí. Aí, olha só, por que eu estou contando essa história? Um pedacinho do legado. Muitos pais religiosos, preocupados com a herança e não com o legado, falam assim, você não pode faltar à igreja. Aí eu falei para ela, filha, tudo bem faltar à igreja um dia ou outro, pode ficar na casa do vovô, curte, domingo que vem você vem, e está tudo tranquilo, porque ela vai crescer sabendo que a igreja não é uma obrigação, que a igreja é prazer. Isso é um legado. Todos nós temos um legado, e a gente confunde legado com herança. A Bíblia ensina para a gente que herança é bom. Salomão diz, por exemplo, tem gente que diz que Salomão foi o homem mais sábio que já viveu na face da terra. Está escrito que Salomão foi o homem mais sábio que já viveu na face da terra. Mas se eu pudesse brincar com essa afirmação, eu diria para você que Salomão não era tão sábio assim. Por quê? Porque o cara tinha 1000 mulheres. Só os solteiros não entenderam, entendeu? Os casados entenderam. O cara era o mais sábio e tinha 1000 mulheres. Se ele fosse sábio mesmo, ele tinha uma só. Na verdade, se ele fosse sábio mesmo, ele nem casava. Ele ficava solteiro. O conselho de Paulo, irmão, não casa não. Então os namorandos aqui, estou namorando, vou casar. Pensa bem. Fala igual o Bernardo falou no começo do culto. Ainda dá tempo de desistir. E os pais aí só, pensa bem antes de casar, porque dá tempo de desistir. Mas Salomão ensina para nós em Provérbios, brincadeiras à parte, ele diz que o homem sábio deixa a herança para os seus filhos e para os seus netos. Deixar a herança é bom. Deixar a herança é muito bom. Herança é aquilo que a gente deixa para alguém. Bens, propriedades, livros. Eu, por exemplo, sou fascinado por livro. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria montar uma biblioteca de 10.000 livros, porque eu achava que 10.000 livros era maior do que a biblioteca de Alexandria. E aí eu fui pesquisar esses dias que a biblioteca de Alexandria tinha 300.000 livros, aí eu desisti. Falei, não precisa de 10.000 também, se eu tiver uns 1.000 já está bom já. Eu estou lá nos 600 já, estou nos 500 e pouco. Se você quiser me dar livro, pode me dar livro, mas me dá livro ruim não, que eu passo para frente logo. Eu não fico com livro ruim. Mas eu quero montar, livro é herança. Por quê? Porque a gente deixa para alguém. Legado é algo que você deixa em alguém. Eu quero deixar várias heranças. Eu quero deixar uma igreja construída em Volta Redonda. Se Deus quiser, nós vamos comprar um espaço para nós, para deixar uma igreja construída aqui. É uma herança. As igrejas batistas, presbiterianas, olha que história bonita. Eu quero deixar uma herança. Eu quero deixar biblioteca, eu quero deixar casa, propriedades, eu quero deixar várias heranças. Mas eu quero deixar um só legado. Um só legado. O legado da fé em Cristo. Na minha família, nos que me rodeiam, eu quero deixar esse legado. Fé em Cristo. Mais nada. Só isso. Mais nada. A herança depende da minha performance. O quão bom eu sou naquilo que eu faço, para eu poder juntar dinheiro, comprar as coisas e deixar para alguém. O meu legado depende do meu propósito. E aí eu volto a reforçar a ideia do começo dessa mensagem. Para que você nasceu? Você precisa descobrir isso. Porque o seu legado está diretamente ligado ao seu propósito. E aí, para a gente fechar essa mensagem, eu deixei para ler o versículo bíblico no final. Porque Jesus tem um propósito para você e para mim. Você crê nisso? Jesus tem um propósito para você. Por mais arrogante que isso pareça, Deus quer te usar. A pior coisa que acontece na igreja é quando a pessoa sai da igreja e fala assim, eu me senti usado. Mas é só para isso que você serve mesmo. Nós fomos chamados para sermos usados. Se você não quiser ser usado, você é inútil. E o inútil não serve para nada. Está entendendo? Então nós somos chamados para ser instrumentos na mão de Deus. O plano de Deus na terra para a salvação da humanidade passa por nós, passa por você, passa pela sua fala, passa pelo seu testemunho, passa pela sua atitude. Deus precisa de você? Absolutamente não. Mas Ele tem um plano e um propósito para você, e Ele quer te usar. Vai de você aceitar ser usado ou não. Eu conheço várias histórias de pessoas que disseram não para o chamado de Deus.
se arrependeram no final da vida. E conheço várias histórias de pessoas que disseram sim para o chamado de Deus, se arrependeram logo no começo da vida, mas no final da vida estavam completos. Porque o chamado de Deus não é fácil. Se Deus deu um propósito para você, você pode ter certeza, e eu não estou falando sobre virar pastor, nem nada disso não, se Deus tem um propósito para você, e você tem plena consciência do seu propósito, você vai se encontrar, seja sendo médico, advogado, professor, mãe, pedreiro, maquiadora, você vai se encontrar, e os propósitos de Deus vão se cumprir, porque se Ele chamou, Ele mostra. É assim que funciona com Ele. Ele te entrega um propósito, você sente paz. Sabe aquele sentimento que você fala assim, eu não consigo fazer nada além disso. É isso. Eu não consegui chegar nesse ponto ainda. Meu conselho para você, por mais louco que isso pareça, é pare o que você está fazendo, retire-se para um lugar onde você não tem distrações e descubra o seu propósito. Para agora, antes que seja tarde. Vai para o meio do mato, vai para quem gosta de ir para o monte, vai para o monte e fica lá no monte. Faz jejum, se você quiser fazer jejum, e descobre para que Deus te chamou, porque viver uma vida sem propósito é a pior coisa que você pode fazer. Quem vive uma vida sem propósito já morreu e esqueceu de ser enterrado, porque você acorda todo dia sem razão nenhuma, você acorda todo dia perdido. Um sinal de que você não descobriu o seu propósito ainda, é quando você acorda e não tem vontade de sair da cama. Isso acaba implicando na doença do século, depressão. A pessoa que encontrou o seu propósito, isso eu estou falando para você com conhecimento de causa, experiência, não é um diagnóstico médico. Eu não sou médico, não sou psicólogo, não posso afirmar isso. Mas de acordo com a minha experiência, que é muito pouca, eu tenho só 36 anos de idade, mas eu tenho feito isso que eu faço há alguns anos. Quem encontrou o seu propósito, por pior que seja o dia, não entra em depressão. A depressão, na minha opinião, leiga, que não é de médico, depressão, quando não é biológica, quando não é hormonal, quando é psicossomática, é porque a pessoa está vivendo sem propósito. Entendeu? Mas hoje eu trabalho, por exemplo, para pagar as contas de casa. Faz parte, é uma fase da vida. Nem todo mundo trabalha com o que ama. Porque às vezes, o nosso propósito a gente precisa pagar para trabalhar, sabia? Eis que vos falo aqui alguém que paga para trabalhar. Quando a gente entende o nosso propósito, você paga para trabalhar. Você arruma um emprego para poder bancar aquilo que você ama fazer. Isso é propósito. E assim você deixa legado. Você não precisa necessariamente trabalhar só com o que você ama. Isso é utopia, nem todo mundo faz isso na vida. São raros os casos. É 1 em 1 bilhão. Mas todos nós temos a possibilidade, a oportunidade de operarmos no nosso chamado, para deixar um legado. O chamado de Jesus é o seguinte, a gente falou aqui que Jesus nos chamou para ser pescadores e por aí vai. Num determinado momento da fala de Jesus, mais especificamente João capítulo 15, no último discurso de Jesus, ele vira para os discípulos e fala assim, vocês não me escolheram, foi eu que escolhi vocês. E ali ele está falando de chamado, ele está falando de propósito, ele está falando de salvação soteriológica também, mas ele fala, vocês não me escolheram, eu que escolhi vocês. E eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos, e frutos eternos. O chamado de Jesus para todo cristão, você professa sua fé em Cristo, você é crente, o chamado de Jesus para você é aquele ali, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos, e frutos eternos. Todos nós somos chamados para dar frutos e frutos eternos. Por que eu estou reforçando essa ideia aqui? Talvez o que eu vou falar agora possa ser dolorido para você, e eu vou acabar com isso, né? Vou acabar com essa fala. No final da nossa vida, quer você queira ou não, quer você acredite ou não, no final da nossa vida, todos nós vamos responder 2 perguntas. Talvez não com essas mesmas palavras, mas essas 2 perguntas vão ressoar no final da nossa vida. Para aqueles que têm fé, para aqueles que são cristãos, para aqueles que creem na vida eterna, talvez você responda essa pergunta já do outro lado, num corpo glorificado, aleluia, glória a Deus, com uma consciência nova, e aí lá do outro lado você vai responder essas perguntas. Para aqueles que não têm fé, para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que de repente encaram a vida como um exercício momentâneo que só se passa nesse tempo aqui, talvez você responda essa pergunta no fim dos seus dias, seja na cama, ou às vezes num momento feliz com a sua família,
e no fim dos seus dias você se pergunte essas duas perguntas. Se resume no: o que eu fiz com a minha vida? Todo mundo se faz essa pergunta. Mas para nós que temos fé, por um motivo para a razão dessa mensagem, eu quero extrapolar e deixar essas duas perguntas. A primeira delas é o seguinte: quem foi Jesus para você? Quem foi Jesus para você? Essa é a primeira pergunta que você vai responder, seja diante de Deus ou de maneira reflexiva no fim da sua vida. Quem foi Jesus para você? Muitas pessoas vão dizer que Jesus era um ídolo, Jesus era um cara fantástico, Jesus era uma figura histórica, Jesus era um bom exemplo, Jesus era um bom homem. Quem foi Jesus para você? Todas essas respostas são válidas, todas essas respostas são boas, mas são insuficientes, porque se a sua resposta à pergunta quem foi Jesus para você não passar por pelo menos 4 termos, a sua resposta é insuficiente. Pelo menos um deles você tem que citar perante Deus. Estou te dando a cola já, vestibular. Sabe quando a pessoa te dá o gabarito do vestibular? É isso aqui que vai cair. Na pergunta que Deus te fizer, quem foi Jesus, vai cair isso daí. Pelo menos uma dessas 4 você tem que marcar, senão vai dar ruim para o seu lado. Jesus foi Salvador, Redentor, sacrifício e Deus. Salvador, Redentor, sacrifício e Deus. Quando a gente fala de Salvador, Jesus não necessariamente morreu para te salvar. Vai aqui uma polêmica aqui para você poder levar para casa. Por quê? Porque a sua salvação não foi determinada por causa da morte de Jesus. Sua salvação foi determinada pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, não pela morte de Jesus. Pegou a dinâmica, não? Nós somos salvos pela graça. Deus podia até inventar uma outra maneira, mas Ele escolheu despejar em Jesus a ira dele. Então, por que Ele fez isso? Eu não sei. Talvez porque Ele queria obedecer à lei do Antigo Testamento, mas Ele também não precisa obedecer à lei que Ele mesmo criou. Então, enfim, isso aí é papo para você discutir no seu Conexão, mas a razão primordial da morte de Jesus não foi para te salvar. Você vai entender no segundo ponto aqui. A sua salvação é definida pela graça vocês são salvos. Pronto, ponto final. Deus resolveu e falou assim: eu vou salvar você, pronto, acabou. Na história, lá antes da história começar, você foi predestinado para ser salvo. Você pode ter suas linhas teológicas, você é livre para discordar. Aqui ninguém precisa ser X, Y e Z para poder participar da igreja. Nós temos espaço para todo mundo. Pode ser que um dia você venha pregar aqui e fale até de maneira diferente, não tem problema nenhum. Mas de acordo com o entendimento que eu tenho hoje, Deus te salva pela graça. Ponto final. Jesus é esse Salvador, porque Ele fala: eu sou o caminho. Jesus pegou a autoridade dessa salvação pela graça e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, o que quer dizer, se chegar ao Pai de novo, se não for por mim. Em outro pedaço das Escrituras ele fala: eu sou a porta, eu também sou o porteiro, eu também sou a luz, eu também sou a água da vida, eu também sou o pão da vida. Então, só Jesus salva, amém? Você pode até discordar de como Ele salva, show, você tem espaço para discordar, você não precisa concordar comigo, mas só Ele salva, amém? Ele também é Redentor. Você sabe o que é Redentor? A gente tem um privilégio muito grande, nós moramos no estado do Rio de Janeiro. Se você nunca foi ao Cristo Redentor, você deveria ir. É caro para entrar, mas é um bom exercício. Porque na hora que você enfrentar aquela estátua, que é um ídolo, uma homenagem à cultura, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, se foram os franceses que deram ou não, mas quando você olha para aquela estátua do Cristo Redentor, você vê o Cristo de braços abertos. Aquilo ali é uma memória à cruz, porque Ele te recebe de braços abertos, enquanto sacrificado, ao mesmo tempo te amando. É uma memória. E isso serve para te lembrar do termo Redentor, por isso que chama Redentor. Cristo Redentor, a estátua chama Redentor por isso, e por isso que a gente chama Ele de Redentor, porque redenção é comprar de volta aquilo que perdeu o valor. Presta bem atenção nisso que eu estou te falando, respondendo essa pergunta: quem foi Jesus para você? Salvador e Redentor. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, igualzinho a Adão. Nós fomos criados igualzinho a Adão. O problema é que Adão foi criado e absorveu um problema, nós já nascemos com esse problema. Chama-se pecado, condição pecaminosa. A gente não tem jeito mais, Adão tinha, nós não tínhamos jeito mais. Então, quando a gente nasce com esse pecado, é como se você, no momento de dívida, desesperado, pega uma joia valiosa e leva essa joia valiosa naquelas lojas que compra a sua joia por um valor muito menor. Como é que chama aquelas lojas mesmo?
penhora, né? Você põe a joia na penhora. Aí aparece alguém e fala assim, ó, esse anel valia 3 mil reais. Aí você colocou lá por R$1.000, porque você tinha que pagar uma dívida. Não é assim que funciona? Você perde o dinheiro. Vai lá alguém na penhora e compra a joia de volta por 3 mil. Aí o cara fala assim, não, mas eu estou vendendo aqui só por 1.500. Não, eu vou comprar por 3 mil. Ele restaura o valor daquela joia e te entrega de volta. Foi isso que Jesus fez conosco para Deus. Pegou não? Nós tínhamos perdido o nosso valor. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões. Nós não valíamos mais nada. Embora tenhamos sido criados a majestade, o topo da criação de Deus, nós como seres humanos fomos criados para refletir a imagem de Deus, a gente perdeu o valor. Aí Cristo na cruz morre por nós, paga pelos nossos pecados, cancela a dívida que nós tínhamos e entrega de volta para o dono de mim e de você com o mesmo valor, sem alteração nenhuma. Ele entrega para Deus, eu e você com o mesmo valor. Por isso ele é redentor. Ele é sacrifício, a gente chama em teologia de sacrifício vicário. Sacrifício vicário. Vicário significa eternamente. Então, esse sacrifício vicário, o que ele fez? Ele trocou conosco. Na cruz, Jesus trocou conosco. A gente precisa desenvolver essa consciência, porque esse é o motivo da lágrima durante a sua oração. Porque na cruz deveria estar eu e você. E ele troca conosco. E aí ele recebe, o motivo da morte de Jesus, eu falei que eu ia contar para vocês, o motivo da morte de Jesus é apaziguar a ira de Deus. Porque Deus, como santo e justo, ele olhou para nós que tínhamos perdido o valor, porque a gente nasceu com essa condição pecaminosa, porque Adão resolveu desobedecer a Deus e resolveu definir bem e mal com a sua própria consciência, sem depender de Deus. Deus olha para nós e ele se ira, porque ele fala, eu criei vocês a minha imagem e semelhança, mas vocês deturparam a minha imagem e semelhança. Em teologia, a gente adquiriu um negócio que a gente chama de depravação total. Depravação total, não é meia depravação. Algumas correntes religiosas acreditam que nós somos meio depravados. A gente é meio bom, meio ruim. Eu falei isso aqui na última mensagem, basta colocar 5 homens numa cela sem comida durante uma semana, você vai ver quem é bom lá. Não tem ninguém bom lá. Alguém vai se matar para poder se alimentar. Nós somos totalmente depravados, e ser totalmente depravado não é ser o máximo de ruim que você consegue, é só não ter capacidade de escolher bem. É isso. E aí, porque nós não temos a capacidade de escolher bem, ele precisa escolher por nós. É por isso que ele fala que vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Muda a perspectiva toda. Ele é sacrifício vicário, e ele é Deus. Essa é uma das coisas mais difíceis de se entender no convívio da igreja. Recentemente eu tive uma discussão com alguns irmãos aqui, e aí a gente, no meio do papo, um deles falou assim, eu tenho dificuldade de aceitar que Jesus é Deus. Os judeus tinham essa dificuldade, porque ninguém pode ser Deus, porque Deus é inalcançável, Deus está muito longe, de acordo com a cultura judaica, mas Jesus é Deus, divino, porque se a gente não conseguir crer que Ele é Deus, a gente pode rasgar Filipenses capítulo 2, por exemplo, que diz que Ele, sendo igual a Deus, se esvaziou de si mesmo, Ele se esvaziou de si mesmo. Então, se ele era igual e se esvaziou de si, portanto, ele é Deus. Se não for suficiente uma afirmação dessa para você, que está lá em Filipenses capítulo 2, você pode abrir sua Bíblia em João, primeiro versículo do primeiro capítulo. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. Pronto. Ele era, ser, é ontológico. Então, Jesus é Salvador, Redentor, sacrifício e Deus. Quem era Jesus para você? Pelo menos uma dessas opções você precisa marcar. E a segunda pergunta é, quem era você, quem foi você para Jesus? Quem foi você para Jesus? Não que a gente precise fazer alguma coisa para Jesus, que a gente não precisa fazer nada para Jesus. Mas quem foi você para Jesus? Qual foi o seu legado? O que você deixou? Quando Jesus são os seus primeiros discípulos, eles eram pescadores. E aí Jesus usa a linguagem deles e fala, venha após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Jesus assemelha a gente a várias coisas. Nós somos pescadores, porque a gente pesca homens.
Nós somos construtores, porque a gente constrói a vida inteira. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem que constrói a sua casa na rocha. Nós somos plantadores. Obrigado, Vitória. Nós somos plantadores. Por quê? Porque a gente aprende o princípio da colheita, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E o plantador, o fazendeiro, aquele que trabalha com agricultura, ele põe a semente e ele espera. O nosso trabalho enquanto evangelistas é põe a semente e espera. Uns põem a semente, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Então o que a gente faz? A gente põe a semente. Alguns foram chamados para regar, aí você rega. Aqui, por exemplo, reduzindo as expectativas, nós estamos plantando uma semente, que é essa construção aqui. Depois de nós, daqui a 30, 40, 50 anos, vão vir outros que vão regar. E Deus vai dando o crescimento, seja aqui, em outro lugar. Então Jesus assemelha a gente a pescadores, plantadores, mas o mais importante que você precisa entender, eu acho que o mais importante são dois termos. O primeiro que a gente precisa entender e aceitar isso de uma vez por todas, é que nós somos filhos de Deus. Muita gente tem medo da identidade de filhos de Deus. Jesus, ele é o primogênito dentre muitos. Então a pessoa de Jesus é o nosso irmão mais velho. Parece até uma heresia chamar Jesus de nosso irmão mais velho, né? Mas ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o primeiro dentre muitos. E Deus é nosso Pai. Porque a todos aqueles que creram, lhes foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Você foi adotado na família de Deus. Nós éramos filhos do diabo. Olha que interessante. Não ser filho do diabo, isso não é interessante, mas nós éramos filhos, olha como que muda. Porque nós somos inicialmente, todos nós somos criaturas de Deus, nem todos são filhos de Deus. Pegou? Todo mundo é criatura de Deus, todo mundo é igual. A gente tem que amar todo mundo, a gente tem que respeitar todo mundo mesmo, porque todo mundo foi criado à imagem e à semelhança, mas nem todo mundo foi gerado. Eu ia falar gerido é outra coisa. Nem todo mundo foi gerado do Espírito. Não é à toa que quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala: Nicodemos, você precisa nascer da água e do quê? E do Espírito. Seja lá qual for a sua interpretação, você também tem liberdade para discordar. Eu, por exemplo, creio que ele estava falando de água da bolsa e do Espírito. Então, o nascimento natural e o nascimento espiritual. Eu tive 2 nascimentos, eu tenho 2 aniversários, um em setembro, um em abril. Eu tenho 36 anos de idade e 16 anos de cristão, vida nova, porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então eu nasci de novo, amém ou não? Lá fora, quando as pessoas se encontram nas igrejas tradicionais, eles perguntam se você é nascido de novo. É o cumprimento deles: are you born again? Are you born again? O que é isso? Você é nascido de novo. Eu nasci de novo. Então eu acredito que a gente precisa ter esse discernimento de que nós somos filhos de Deus, porque nós temos o direito, e esse direito não foi ganho por nada que você fez, foi ganho pelo sacrifício de Jesus, porque Ele é Salvador, Redentor e sacrifício. Entendeu? Não? A lógica. De uma vez por todas, a gente precisa aprender isso, cara, porque isso é fundamental para a nossa fé. E por último, não menos importante do que filhos, porque filho é a nossa identidade, mas por último, a gente precisa entender que a gente é servo. Embora nós sejamos filhos, nós também somos servos. Nós somos herdeiros, mas nós só somos herdeiros se sofrermos com Ele. Olha que interessante, quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala: vocês são co-herdeiros. Vocês, em Efésios ele fala: vocês já estão assentados em posições celestiais. Enquanto eu estou aqui em vida, é por isso que, por mais triste que eu fique, qualquer dia que for, no dia que tem que virar massa nessa igreja aqui, você não tem noção da raiva que eu venho para cá para a igreja. Eu venho com tanta raiva, que eu viro aquela massa numa disposição danada. Mas mesmo assim, mesmo com aquele sofrimento, eu sei que eu já estou, porque para Deus não tem tempo, não tem cronos, não tem cronologia. Eu já estou assentado em lugares celestiais. Eu já estou de boa. Então eu absorvo aquilo. Isso é um direito que me foi dado de graça para mim, caro para Jesus. De graça para mim, caro para Jesus. Eu não precisei fazer nada. Jesus precisou receber toda a ira de Deus que era para ser descontada em mim, em cima dele. Isso
a gente precisa entender. Assim, você vai perceber que, sendo cristão, o seu legado é deixar outros cristãos. Não é à toa que, quando os primeiros cristãos foram chamados de cristãos em Antioquia, eles foram chamados de cristinhos. Não eram cristãos. Era um termo pejorativo. Na nossa linguagem de hoje, eles estavam sacaneando os seguidores de Jesus, porque eles eram miniaturas de Jesus. Eu preciso falar isso, por mais inconveniente que seja, porque eu aprendi que o meu dever é falar a verdade, o seu dever é fazer a escolha certa. É contigo. Eu não posso deixar de falar para não te irritar, mas você precisa entender, eu preciso entender o seguinte. Abriu a porta ali, eu falei, é a porta, agora foi, me perdi. Mas eu preciso te falar isso com todo cuidado. Você faz a sua escolha e eu te conto a verdade. Quando as pessoas olham para você, elas estão vendo a miniatura de Jesus? No seu trabalho, na sua escola, na sua família, elas estão vendo a miniatura de Jesus lá? Esses dias eu tive uma discussão para a gente fechar, né? Esses dias eu tive uma discussão com o pessoal, e aí, no meio da discussão, eu falei para eles o seguinte: cara, eu concluo dessa discussão que eu não queria participar, eu falei para vocês que eu não queria participar, mas vocês me forçaram a participar dessa discussão, e eu concluo que vocês são racistas, preconceituosos e, no máximo, judeus. Vocês não são cristãos. Por quê? Os caras, por quê? Eu falei, porque a gente discutiu aqui, por exemplo, o caso de quando você passa na rua e vê alguém com fome. E aí vocês me deram a máxima de que a gente precisa ensinar a pescar. Eu desafio você a achar Jesus ensinando alguém a pescar. Jesus não ensinou ninguém a pescar. Jesus não deu fórmula de nada. Quando o povo tinha fome, ele deu comida. Quando o povo tinha sede, ele deu água. E, inclusive, nos recomendou, toda vez que alguém te pedir, você dê, sem esperar nada em troca. E se te pedir a túnica, você dá a capa também. Se pedir para dar uma milha, você anda duas. Amar seus amigos é fácil. Tem que amar os seus inimigos e abençoá-los enquanto eles te perseguem. Isso é ser cristão. Ensinar a pescar é ser judeu. Tem muita gente dentro das nossas igrejas que levanta a mão para Jesus, mas não consegue se ajoelhar perante Jesus. São judeus dentro das igrejas cristãs. Estão preocupados com a lei e com a performance. A única performance que interessa é a performance de Jesus. Ele pagou o preço. Nós não precisamos pagar o preço. A filosofia de Jesus é: está com fome? Dá comida. Ah, mas aí eu vou ser feito de otário. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Mas aí eu vou ficar sem dinheiro. Você vai levar o dinheiro? Eu nunca vi nenhum carro forte seguindo procissão de enterro. Você já viu? Todos os carros indo para o enterro e o carro forte atrás, para enterrar o dinheiro junto com o cara. Ah, mas isso aí não tem sentido, não é lógico. Nada com Jesus é lógico. 5.000 pessoas na frente de Jesus com fome. Jesus vira e fala: o que vocês têm na mão aí? Nada. Parece um molequinho com 2 peixes e 5 pães. Que lógica tem nisso? Nenhuma. Nenhuma. A menina está morta há 3 dias. Jesus aparece na casa e fala: está morta não, está só dormindo. Há 3 dias? Não tem lógica. A lógica de Deus não funciona com a lógica humana. A gente precisa aprender isso de uma vez por todas. A gente falou aqui de Jonathan Edwards. Por mais confiante na soberania de Deus que ele fosse, Jonathan Edwards, certa vez, ele conta a lenda, eu não consegui achar a informação, mas é uma lenda, de que durante uma das pregações dele, ele implorava para as pessoas para que elas escolhessem Deus. Ele se ajoelhava no palco e falava: escolha Deus, Deus está te chamando. E aí, obviamente, o entendimento dele 300 anos atrás era que quando a pessoa fazia uma oração, levantava sua mão, talvez se chegasse perto do altar, ela tinha escolhido Deus. E ele fazia esse apelo de maneira veemente, chorando. E aí perguntaram para ele, por que você apela tanto com as pessoas? Porque Deus não é soberano? Aí ele respondeu com isso que eu já falei: no meu trabalho é pregar a verdade, o trabalho deles é fazer a escolha, e o que eu puder fazer para facilitar a escolha deles, eu vou fazer. Então a gente precisa escolher Deus. Quero encerrar essa série sobre escolhas, dizendo que se você for deixar um legado, e um legado de fé, a primeira coisa que precisa mudar
é você. É a sua índole. É a sua filosofia de vida. É o seu ethos que precisa mudar. A religião cristã não é uma religião de mudança comportamental. Isso a gente faz com psicologia e autoajuda. Mas a religião cristã que não apresenta mudança comportamental não é religião cristã. Porque quem não muda não foi convertido. Amém? Quem não muda não foi convertido. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Pai, nós te agradecemos porque nós podemos nos juntar e celebrar juntos a morte do seu Filho Jesus. Por mais estranho que isso pareça numa fala, nós celebramos a morte dele porque temos a plena convicção de que ele ressuscitou ao terceiro dia e a morte dele proporcionou para nós a oportunidade de sermos chamados seus filhos. Obrigado, Pai, por esse ritual que foi preservado na igreja a tanto custo. Obrigado pelos nossos irmãos que se sacrificaram também para que esse costume fosse preservado. Obrigado, Pai, pela tradição das igrejas, todas as igrejas denominacionais, as ortodoxas, que mantiveram essa tradição viva. Obrigado, Pai, por esse ritual que é simbólico, que não muda nada, mas que muda tudo. Pai, obrigado, porque o Senhor nos permite fazer parte da sua família. Nesse momento, enquanto nós refletimos nesse sacrifício, nós comemos do pão que simboliza o corpo do seu Filho Jesus, entregue na cruz por nós. Bebemos desse vinho que simboliza o sangue que nos cobre de todo pecado e nos apresenta puros perante a sua santidade. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandonou e o Senhor pensava em nós. Nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos que durante esse ritual o Senhor nos lembre da nossa santificação e que o Senhor nos ajude a sermos santificados e transformados à semelhança do seu Filho Jesus, para que nós possamos ser apresentados sem máculas perante o seu trono. Obrigado, Pai. Obrigado no nome do seu Filho Jesus. Amém.